Se você está começando no triatlon ou se você já é um atleta com um pouco mais de performance e sempre pensou aí como que é a rotina de treinamento, como que é o dia da prova de um atleta amador de alta performance, nesse vídeo eu vou fazer uma análise do como que o atleta que eu trabalhei, o Luiz Renato Topan, a gente conquistou um vice-campeonato mundial no Ironman do Havaí no ano de 2011 na categoria de idade dele. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlon da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras, 7h30 da manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlon ou as modalidades de natação, ciclismo e corrida, não deixe de assinar o nosso canal e apertar o sininho de notificação. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguides.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. O vídeo de hoje, então, eu vou passar um pouquinho da história do Luiz Renato Topan. Ele foi segundo colocado no Mundial de Ironman do Havaí no ano de 2011, na categoria 45 a 49 anos, com um tempo de 9 horas e 17. E o que leva, como que um atleta, qual que é o processo para um atleta ter um resultado desse? Primeiro a gente tem que entender um pouquinho da situação pessoal, profissional e familiar de um atleta para que você consiga aí visualizar o nível de disciplina, o tipo de rotina que um atleta desse tem. Então o Luiz, ele é promotor, trabalha 30 horas por semana, é um emprego relativamente flexível, porém ele tem 3 filhas adolescentes e é bem normal ele ir buscar as filhas em festinhas às 4 horas da manhã, já com a roupa de ciclismo, que depois pega as filhas, deixa em casa e já sai para pedalar. Além disso, ele foi um atleta de nadador de nível de performance até a adolescência e depois ficou aí por 20 anos sem praticar esportes de competição, porém ele fazia escaladas, inclusive chegou a bater o recorde do Aconcagua. Inclusive ele tem uma frase que ele fala: no alto da montanha não tem posto de hidratação, se você errar, se você falhar, você morre. Um vice-campeonato começa um ano antes da prova, praticamente ali no dia que termina o campeonato mundial do ano anterior. Todos os atletas já começam a se preparar para o ano seguinte, e inclusive foi isso que a gente fez. Por mais que o Luiz Topan não tenha participado no Campeonato Mundial de 2010, ele classificou a classificatória para o Mundial do Ironman. São várias seletivas durante o ano aí, e ele fez a classificação no Ironman de Cozumel em novembro de 2010. Então, mais ou menos aí 11 meses antes da prova. E o que é o interessante de quando um atleta opta por fazer uma classificação tão cedo, tão antes do campeonato mundial? Ele tem mais tempo para preparação para o campeonato mundial. Além disso, também o Luiz tem um corpo muito frágil, então ele machuca muito fácil. Então ele não consegue uma carga muito alta por muito tempo. Então, escolhendo uma seletiva, faltando 11 meses do campeonato mundial, permite que ele treine para aquela prova da distância Ironman, fique no limite ali de não ter qualquer lesão e depois consiga fazer uma recuperação total, inclusive a recuperação mental também. É muito difícil aí, que às vezes o pessoal que classifica no Ironman Brasil, por exemplo, eles começam a treinar para o Ironman Brasil lá ali em janeiro e o campeonato mundial em outubro. Então fica quase que um ano inteiro e é muito massacrante, é um desgaste mental muito alto. Então esse foi o primeiro ponto. Uma outra prova preparatória que o Luiz fez foi uma prova na distância meio Ironman, chamada de Long Distance, em Ubatuba. E essa prova em Ubatuba, nas distâncias do meio Ironman, tem condições muito parecidas com a prova de Kona. E a nossa instrução, a minha instrução para o Luiz foi muito simples. Eu quero que você termine a parte do ciclismo entre os 5 colocados gerais, incluindo os profissionais. E por que a gente fez isso? Na época aí tinham vários profissionais aí, os melhores do Brasil, fizeram a prova para que ele conseguisse mudar o mindset do benchmark em relação à performance, porque um atleta que quer ganhar um campeonato mundial tem que estar no nível nacional ali, quase que profissional, né? Então as instruções foram claras. Eu quero que você faça parte da natação, do ciclismo, como se você não fosse correr depois. Não se preocupa com a corrida, porém você precisa terminar entre os 5
geral. E o que aconteceu? Ele terminou em 6ª colocação. Então aí, querendo ou não, nós conseguimos atingir o objetivo de pelo menos tentar ali estar entre os melhores do Brasil. Isso seria um bom benchmark. Se você está entre os melhores de um país, incluindo os triatletas profissionais, você vai estar entre os melhores amadores do mundo. E claro que também 2 outras provas preparatórias para um vice-campeonato mundial foram as 2 outras participações em campeonatos mundiais no mesmo local, da mesma prova. É claro que a primeira vez que um atleta vai para um campeonato mundial é mais para aprender, entender a logística da prova, entender como que funciona a largada, as transições, as sacolas de special needs, toda a logística da prova, qual que é o melhor hotel para ficar, como que funciona a questão de horário. Aí na segunda tentativa o Luiz já foi o 4º colocado, então já teve uma performance muito melhor e a partir daquele ponto ele já conseguiu visualizar o que ele precisaria para vencer um mundial, porque ele já subiu no pódio, foi 4º colocado, inclusive já tinha aquela experiência de estar no pódio, então ele pensou, bom, a partir desse ponto eu quero vencer, eu não tenho mais interesse em fazer um outro mundial somente para terminar, somente para fazer uma boa prova, o próximo objetivo é ganhar. E como que foi a estratégia de treino específica, faltando ali 3 meses para o Ironman? A gente separou em 2 blocos diferentes. O primeiro bloco, a carga na natação, volume alto e intensidade alta. No ciclismo, volume alto e intensidade moderada. E na corrida, volume baixo e intensidade baixa. Já o segundo bloco, as últimas 6 a 8 semanas, faltando ali para o Mundial, carga na natação, volume moderado, intensidade alta. No ciclismo, volume moderado, intensidade alta. E na corrida, volume moderado e intensidade alta. E por que a gente fez essa distribuição? Por que optamos em fazer um volume mais alto antes, mais longe da prova, que geralmente não é o que eu recomendo? É pela questão do Luiz ter um corpo extremamente frágil, o histórico dele como nadador, ele não teve aquele impacto ali nas pernas quando foi adolescente, mas ele tem um motor muito grande, então ele se machuca muito fácil, tem muita força, muita potência, mas não tem uma boa estrutura. Então, ao optar de fazer um volume maior antes e depois, perto da prova, à medida que ele precisa subir o volume da corrida, a gente preservou um pouquinho, inclusive sistema hormonal, deixando para que ele ali só focasse em termos de volume na corrida. É claro que assim, o volume ainda seria adequado na natação, no ciclismo, mas o foco foi muito mais na intensidade, porque ele já tinha feito a preparação do volume antes, então não precisava fazer aqueles treinos massacrantes de ciclismo de 6 horas, de treinos de natação de 5, 6 quilômetros. Passando para o dia da prova, então, qual que foi a instrução, qual que foi o approach mental que permitiu um vice-campeonato, mas que a ideia era ser campeão mundial? Primeiro que assim, ele já tinha feito várias participações em campeonatos mundiais, não somente da distância Ironman, mas de outros formatos do triatlon. Então para ele era somente mais uma prova internacional, era somente mais um campeonato mundial, então isso tira um pouco da pressão. Segundo, ele foi pro tudo ou nada, ele já tinha pódios aí em campeonato mundial da Ironman, então para ele fazer uma prova ali ok, uma prova boa, que ele chegasse ali em 3º, 4º, 5º lugar, não seria novidade, não ia agregar em nada. É claro que é um ótimo resultado, mas não mudaria aí o histórico dele como atleta. Então fizemos aí nesse relacionamento de treinador e atleta essa escolha de partir para o tudo ou nada, que estaríamos inclusive mais satisfeitos se ele arriscasse bastante e quebrasse, fosse forçado a caminhar, a prova fosse um desastre e o resultado fosse um desastre, do que se ele fizesse uma prova conservadora que teria um resultado ali entre os 5, talvez entre os 10, e a gente não tinha um interesse nesse tipo de performance. Então chegou no dia da prova, a gente sabia que o principal competidor dele era um dinamarquês chamado Bent Anderson. O Bent, ele tem o recorde em 3 categorias do Mundial do Ironman, então da 35, 39, 40, 44 e da 40, era o atual recordista aí da prova, da categoria do Luiz. Então sabíamos aí que é um ex-atleta profissional de altíssimo nível, recordista aí em 3 diferentes categorias, seria um atleta muito difícil de bater e a única chance seria fazer uma natação e um ciclismo extremamente forte para ter uma certa vantagem na corrida e conseguir segurar essa vantagem no percurso de corrida. Foi quase o que aconteceu. O Luiz saiu para correr com mais ou menos 6 minutos de vantagem, mas chegou ali na maratona, mais ou menos no quilômetro 28,
ele foi ultrapassado. Então ele liderou o Mundial de Ironman por mais ou menos 8 horas das 9 horas e pouquinho que a prova demorou. Ele chegou alguns minutinhos aí depois do primeiro colocado, mas com aquela sensação de relativo dever cumprido, porque ele perdeu para um atleta que era um atleta melhor, fez tudo que podia nos treinos, fez tudo que podia no dia da prova, e assim foi o vice-campeão mundial. É claro que ele foi lá para ganhar, mas esse vice-campeão acaba que veio com um gostinho de satisfação, quase que de campeão mundial, porque foi tudo ali, deixou no percurso, não ficou faltando, não ficou nenhuma em termos de estratégia, de treino. Será que se eu tivesse feito isso diferente, eu teria conseguido um resultado diferente? Não foi o caso. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, por favor, dê uma curtida, não deixe de assinar o nosso canal, e você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato, o link está aqui embaixo. Até a próxima e bons treinos.